Oi, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar sobre um método alternativo para determinar um circuito mecânico RLC, ou seja, nesse circuito mecânico, amortecimento, amortecimento, massa e compliância, ou resistência, capacitor e indutor, vão estar em série, certo? Então a gente vai determinar um circuito mecânico em que todos os elementos estão em série. No entanto, a gente vai fazer isso utilizando um método de análise um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer vai ser inspecionar fisicamente o elemento, determinar qual é a energia cinética e a energia potencial do meu elemento físico, e a partir daí a gente consegue computar massa e compliância. E o amortecimento vai ser um termo de ajuste que a gente vai usar depois. Então, o que a gente quer investigar? A gente já sabe das analogias, a gente já retomou várias vezes. Esse método que a gente vai apresentar hoje é apenas um outro método de computar um circuito mecânico ali, onde todos os elementos estão em série. Então a ideia é a gente usar um método um pouquinho diferente, né? Explorar um novo método. E a gente vai fazer isso com um exemplo que é uma membrana circular tensionada. Por que esse exemplo é tão importante? Porque muitos microfones, especialmente os microfones de medição, eles são compostos, né, a parte móvel deles, o diafragma, é uma membrana circular que é tensionada nas bordas. Então a gente tem uma força sendo aplicada, puxando e esticando essa membrana, assim como a membrana de uma bateria, por exemplo, de um tom-tom de uma bateria, é uma percussão, etc. É uma membrana tensionada. E essa membrana tensionada vai ter a sua própria característica, ressonância, etc. Tá? Então a gente tem no externo ali da membrana uma tensão mecânica aplicada que estica essa membrana. A membrana circular tensionada ela é muito utilizada em microfones capacitivos, microfones de medição, todos eles são construídos assim, em geral. E essa membrana tensionada ela possui massa, rigidez e amortecimento distribuídos aí na sua estrutura. E o que a gente vai fazer vai ser calcular a energia cinética e a energia potencial e fazer uma aproximação para computar a massa e a compliância da membrana, e o amortecimento vai vir depois como um termo de ajuste. A gente sabe, né, que a membrana de um microfone ela vai vibrar em baixas frequências essencialmente como essa figura aqui, né? Como se fosse parecido com um pistão, mas de fato no externo, no anel externo ali, onde a membrana está fixa, ela está presa, então ela não pode se mexer. Então o deslocamento máximo da minha membrana vai ser aqui no centro. À medida que a frequência aumenta, a membrana começa a ter modos de vibração, o que a gente vai, de certa forma, desconsiderar, né? Então ela vai vibrar dessa forma, ou vai vibrar dessa forma, com uma parte para cima, uma parte para baixo, etc. Mas a gente essencialmente vai trabalhar nesse regime aqui, onde a membrana se desloca quase que uniformemente, né? Mas vai ter uma diferença ali e a gente precisa levar isso em conta depois, tá bom? Então, vamos lá. A membrana vai ser feita de uma folha muito fina, de um material elástico, e esse material vai ser esticado, ou seja, submetido a uma tensão mecânica ali dada em Newton por metro, certo? Vai ser uma tensão ao longo de todo o anel exterior da membrana. Quando a gente fala em muito fino, eu estou falando de uma membrana tipicamente aí com a espessura de micrômetros, então é uma membrana realmente dos microfones muito fininha, tá? Então a espessura da membrana vai ser uniforme, mas é bem fininha, e esse material do qual é feita a membrana vai ter a sua própria densidade, vai ser um material plástico, ou um material plástico com um filme de um material metálico, né? O raio da membrana é A, e a gente vai ter um deslocamento aqui perpendicular, né, dado por essa letrinha grega aqui, que vai variar com a distância, né, ao longo do raio da membrana e com o tempo. Tá? E ele vai ser nulo, esse deslocamento ao longo do perímetro, porque a membrana vai estar fixada. Eu vou aqui, né, não vou me preocupar tanto com uma solução aí exata da equação da onda, formas Butais, etc. Depois a gente vai aplicar uma pequena correção para isso. Mas a gente está interessado aí no regime de baixas frequências, e a gente se preocupa aí, essencialmente com os valores aí, no qual o número de onda mecânico ali na vibração do material vezes o raio do material é muito menor que 1. Então, essencialmente, a gente está falando de comprimentos de menores que o raio da minha membrana. Tá? Então, a gente está trabalhando nesse regime aqui, onde a circunferência da membrana dividida ali pelo comprimento de onda é muito menor que 1.
Então, a gente vai considerar essencialmente que a gente não vai ter modos de vibração e que o movimento da membrana vai se dar dessa forma aqui, tá? Bom, a gente pode então, eu não vou agora entrar em um monte de detalhes matemáticos, esses detalhes passo a passo estão bem descritos no material de leitura dos alunos do curso, o material ao qual o aluno do curso tem acesso, tá? Então eu não vou dar muitos detalhes da derivação matemática, apenas a lógica geral da coisa aqui, tá? Então a gente tem aqui uma membrana tensionada, a gente tem uma tensão aqui no exterior da membrana, essa tensão é distribuída ao longo do raio, né? E é dado por essa letra aqui, o Tm Newton por metro. A espessura da membrana é constante ao longo de todo, né, a circunferência aqui, o raio da membrana, e o material tem densidade ρm, tá? E o raio aqui da membrana é A, e ao longo, né, dessa parte externa aqui, a membrana está fixa, então o deslocamento é nulo, certo? A velocidade da onda na membrana é dada por essa expressão aqui, raiz quadrada da tensão na membrana pela densidade do material vezes a espessura. Então a gente tem a velocidade da onda mecânica no material mudando conforme a tensão, né? Conforme a tensão aumenta, a velocidade da onda mecânica também aumenta, certo? Bom, a equação da onda mecânica na membrana é dada por essa expressão aqui. Tá? Uma equação simplificada também, que não leva em conta os efeitos de modos, já que a gente não tem aqui embutido nessa equação, a gente só tem o raio, né? Não tem os ângulos ali de circunferência. Então a gente só tem essa vibração, né, que a gente já viu aqui na apresentação, que ao longo desses ângulos aqui, ela é constante. Jóia. Outras condições que a gente tem é que o deslocamento é nulo na extremidade, então lá no raio igual a A, o deslocamento é nulo, e no raio igual a zero a gente vai considerar um deslocamento, um psi1 aí, certo? Em metro. A solução dessa equação da onda, vocês podem acompanhar isso depois no material de leitura, vai ser dado por essa expressão aqui. Então a gente tem aqui um psi1, 1 menos o R dividido por A ao quadrado. Isso implica que a minha membrana estática ela é dessa forma, em repouso, e quando ela começa a vibrar para frente e para trás, né, ou para baixo e para cima aqui no caso, ela vai ter esse formato aqui de vibração. Né? Ela vibra dessa forma e vibra dessa forma, e aqui no centro a gente tem o deslocamento máximo, psi1. Jóia. Se a gente aplicar lá, desculpa, até posso voltar aqui um pouquinho, só para designar alguns termos aqui. Esse psi é deslocamento mecânico harmônico ali da membrana, então a gente já tem uma função harmônica. E esse termo aqui, à direita do igual, é o equilíbrio ali das forças, né? Força externa, que é aplicada pela pressão sonora que está incidindo na membrana, e a tensão mecânica da própria membrana, tá? Então, se a gente levar isso tudo em conta, a gente vê que o Qc1 depois ele vai ser dado por essa expressão aqui, né? O máximo e mínimo dele lá, né? Para cima e para baixo, vai ser dado aqui pelo raio ao quadrado por 4 pressão por a tensão mecânica. E aí a gente pode computar a energia cinética e a energia potencial. Então, para computar a energia cinética, a gente começa pela energia cinética de um elemento de área da minha membrana. E a energia cinética, se vocês se lembram, é meio da massa da membrana, que vai ser dado por esse termo aqui, ρm vezes a espessura vezes a área. Então a gente tem esse aqui, densidade volumétrica, e aqui a gente tem o volume da membrana. Então a gente tem aqui nesses três termos a massa, vezes a velocidade ao quadrado da membrana. Então, como esse termo aqui, né, o psi, é a amplitude complexa do deslocamento, o psi ponto é a amplitude complexa da velocidade, a gente pega, tira o módulo e eleva ao quadrado para ter a energia cinética, tá, de um elemento de área. Para ter a energia cinética da membrana, o que eu faço é integrar esse elemento de área aqui ao longo da área. Então, eu vou aplicar a integral de superfície dessa energia cinética de um elemento. E aí, fazendo isso, né, de 0 até 2π e de 0 até A, desse elemento de área, a gente chega nessa energia cinética aqui. E este termo aqui, do meio, é a massa
mecânica da minha membrana. Então, a massa mecânica da minha membrana vai ser, a priori, para esse exemplo simplificado, π ao quadrado ρm Tm por 3. Certo? Joia. A lógica para determinar a compliância é a mesma, né? A gente vai partir da energia agora potencial de um elemento de área da minha membrana. E essa energia potencial é calculada aí pelo trabalho exercido pela pressão externa, tá? Então a gente tem o elemento de área e aqui eu tenho a expressão do trabalho, no qual eu tenho a pressão externa no elemento de área vezes a área. Então isso vai dar a força aplicada e a gente aplica o trabalho, ou seja, a integral dessa força ao longo do deslocamento de 0 até o π1, certo? Então a gente vai ter a energia potencial da membrana dado pela integral de superfície desse energia potencial nesse elemento de área. E aí se a gente fizer isso, a gente chega nessa expressão aqui, πtm π1 ao quadrado. E um elemento elástico, ele tem energia potencial definida, né, pela metade da constante de mola vezes o deslocamento ao quadrado, certo? E aí quando a gente aplica essa equivalência, a gente tem um meio do km igual o km sendo o inverso da rigidez, né? Então a gente tem um meio da compliância mecânica igual ao πtm ali, o π vezes a tensão mecânica, que é esse termo aqui, que está multiplicando o deslocamento ao quadrado. E aí a gente vê que a compliância mecânica é 1 sobre 2π Tm. Isso para esse modelo simplificado, tá? E aí, finalmente, a gente chega aqui no circuito. Eu tinha dito no começo da aula que o circuito era um circuito em série. Então a gente vai ter uma força aplicada lá na membrana, né? Essa força aqui, né? Pode ser, por exemplo, a pressão aplicada na membrana vezes, né, a área da membrana, por exemplo, certo? Isso vai nos dar a força aplicada na membrana. E aí a gente tem os elementos aqui em série, a massa, a compliância e o amortecimento. E aqui a gente tem circulando por esse circuito a velocidade da minha membrana, tá? Então, esse é o circuito feito por energia potencial. E aquelas expressões que eu mostrei no começo da aula, elas são um pouco simplificadas, porque elas não levam em conta modos de vibração nem nada. A gente tem, eu escolhi ir a partir daquela expressão mais simplificada para mostrar todos os passos na derivação no material de leitura, certo? No entanto, a gente tem uma solução um pouco mais sofisticada, que leva em conta a vibração da membrana e faz uma compensação dessa energia potencial. Aí tem funções de Bessel envolvida e é mais complicado calcular as integrais, etc. Mas essas, fazendo a mesma lógica de calcular energia cinética e energia potencial no elemento e depois integrar, a gente chega nessas expressões dadas aqui, né? E a gente tem uma pequena correção, né? A massa vai ser 4/3 da densidade, espessura e área da membrana. E aqui a gente tem a compliância mecânica dada por esse termo aqui. Tá? Então, ao invés de 1 sobre 2π, 1 sobre 8π, é uma pequena correção que ajuda a deixar essa aproximação um pouco mais precisa, certo? Então, esses são os termos que a gente tem. E se a gente voltar ali na apresentação, só para a gente ter uma ideia de como funciona um microfone de medição típico desse, a gente tem aí, para um microfone de medição, isso eu tirei o dado de um artigo que tem na literatura. Não é muito fácil encontrar dados, de fato, sobre microfones de medição. Eles são segredo industrial. Mas tem um microfone antigo da Brüel que tem muito bem descrito num artigo. E eu tirei esses dados exatamente desse artigo. Então a gente tem aqui a tensão mecânica de 3.160 Nm por metro, a densidade da membrana de 8.900 kg por metro cúbico, a espessura da membrana é de 5 micrômetros, né? Então é uma membrana bem fininha. E geralmente esses microfones têm um diâmetro de meia polegada, ou seja, o raio do microfone vai ser ali de 0,0063 metros aproximadamente, né? A velocidade da onda eu posso calcular por aquela expressão, dá 266 metros por segundo. E aí a gente pode avaliar ali que para 1000 Hz, por exemplo, o lambda sub 2π é 0,04, então ele é muito maior
do que o raio da minha membrana. Já para 10K, a gente vai ter um 0,004. E aí a gente já está mais ou menos na mesma ordem, né, em 10K, na mesma ordem de grandeza do que o raio do microfone. Né? E para 20K, daí, a gente tem um lambda sobre 2π ali menor do que o raio do microfone. Então, o microfone, à medida que a frequência aumenta, ele começa a se tornar ali compatível, né, com o comprimento de onda acústico e com o comprimento de onda mecânico na membrana ali do microfone também. Tá? A velocidade da onda no ar é um pouco maior do que essa velocidade de onda mecânica aqui na membrana. Então, se a gente usar esses dados aqui para computar a massa mecânica, né, com essas expressões aqui, né, a gente chega em uma massa mecânica de 3,6 microquilo, não é micrograma, desculpa, coloquei errado aqui, tem um quilograma aqui, faltou. Uma compliância de 12,6 micrômetro por Newton e uma frequência de ressonância de cerca de 23 kHz. Então, o sistema mecânico do microfone vai ter uma frequência de ressonância de 23 kHz, né? Um pouco acima aí da nossa faixa audível, tá? Mas, de fato, a frequência real de ressonância do microfone como um todo vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter outras compliâncias envolvidas no circuito acústico do microfone. A gente vai ter cavidade, etc. Isso vai adicionar ali compliância e deixar o microfone um pouquinho mais complacente, e aí a frequência de ressonância vai abaixar. Então, se a gente simular esse circuito no SPICE, né, tudo em série, a gente tem aqui a massa, a compliância e o amortecimento. E aí, se eu simular, eu tenho essa resposta aqui, né? Eu medi aqui, de fato, foi a velocidade aqui no meu diafragma. E aí a gente observa que a gente tem aqui em cerca de 23K, né, a frequência de ressonância. E aí, se você olhar aqui a velocidade do diafragma, parece um pouco terrível, né? Parece meio ruim, porque esse microfone não vai ser nada ter uma sensibilidade, por exemplo, constante com a frequência, que é o que a gente desejaria para um microfone. Mas quando a gente adicionar o circuito elétrico e o circuito acústico do microfone, a gente vai ver que essa resposta do microfone de medição vai ficar bastante plana, e a gente vai ver isso nas aulas seguintes, tá bem? Até mais!